Então, continuando o nosso tema de recapitulação, a gente vai falar agora um pouquinho das potências, da potência elétrica, né? Mas que normalmente a gente pode falar potências, porque a gente consegue dividir aí as potências elétricas em três, né? A potência elétrica ativa, que é dada em watts, a potência reativa, que é dada em volt-ampere reativo, e a potência aparente, que é dada em volt-ampere. O que é a potência ativa? Bom, potência ativa então é aquela que gera trabalho útil. Por exemplo, o aquecimento de um chuveiro, o brilho de uma lâmpada, o giro do eixo de motor, etc. Então, basicamente, é aquela potência, né, que é gasta na energia elétrica, né, para gerar alguma coisa útil, aquele que o equipamento foi proposto. Um ventilador aqui para girar o eixo do motor e movimentar o ar, o rádio, que é o alto-falante para fazer vibrações e criar o som, ou esquentar uma resistência aqui para transferir o calor para a água, enfim, essa potência que é gasta para criar um trabalho útil. Potência em cargas resistivas é basicamente o produto da tensão que é aplicado sobre essa carga pela corrente que está passando por ela. Então, potência ativa dada em watts, a tensão eficaz sobre a carga, que é dada em volts, e a corrente eficaz sobre a carga, dado em amperes. Por exemplo, um chuveiro consome uma corrente de 20 amperes e é alimentado em uma rede elétrica de 220 volts. Calcule a potência desse equipamento. Então, supondo aí, considerando que esse equipamento seja uma resistência pura, então a gente pode pegar essa relação, a potência igual a tensão vezes a corrente. Então a potência igual a 220 vezes a corrente que passa por ela, a potência desse chuveiro aqui é de 4.400 watts. Um exercício. Qual a corrente consumida por uma lâmpada de 60 watts ligada em uma tensão de 110 volts de corrente alternada? Então, basicamente, podemos considerar aqui que essa também é uma carga resistiva, vamos supor que a resistência dela não varie. Então, a potência nominal dela é 60 watts, a tensão dela é 110 volts, a corrente que vai passar por ela é só fazer a divisão da potência pela tensão aplicada. Vai ser aproximadamente aí de meio ampere, 0,54 ampere. Vamos fazer um outro exercício. Qual que seria a potência aí, né? Um forno elétrico de 2.200 watts em 220 volts AC. Então, esse cara aqui é projetado para trabalhar em 220 volts, ele vai liberar aí uma potência de 2.200 watts. Ele é ligado, ao invés de ser ligado em 220, ele foi ligado numa rede de 110 volts. O que pode acontecer, né? Qual é a potência consumida pelo forno nessa situação? Ele assará o alimento da mesma forma? Então, essa resistência aqui é projetada para ser ligada em 220, mas foi ligada uma tensão reduzida, numa tensão a metade da nominal dele. Então, vamos fazer. Então, primeiramente, tomando como essa resistência aqui uma resistência ômica, a gente pode considerar, fazendo a relação P igual a V vezes I, eu posso substituir lá meu I igual a V sobre R, eu posso então gerar essa relação aqui de V ao quadrado por R. A potência então é 2.200 watts, a tensão ao quadrado 220, a resistência ômica desse carinha aí é dado então pela resolução aí 220 ao quadrado dividido por 2.200, que vai ser 22 ohms. E aí então eu posso jogar de novo na fórmula agora na nova situação que essa resistência foi aplicada. Então, ao invés de ter sido ligado em 220, que é a tensão nominal, foi ligado em 110 volts. A resistência do ômega desse cara é intrínseca, ele não vai alterar em qualquer situação que eu ligue esse cara. Vai continuar sendo 22 ohms. Então, eu posso fazer aqui a potência igual vai ser V ao quadrado dividido por R. Então, a tensão alva aplicada foi 110 ao quadrado dividido por 22 ohms. Então, a potência dissipada por essa resistência, quando for ligada em 110 volts, é de 550 watts. Ou seja, o forno estará operando em 1/4 de sua potência nominal. Logo, o alimento não assará da mesma forma. Então, aquele carinha aqui que foi projetado para trabalhar em 220 e liberar 2.200 watts, se eu ligar esse cara numa rede de 110 volts, ele vai somente gastar ou liberar 1/4 da potência. Por quê? Essa relação é quadrática, Não ia ser a metade porque esse carinha é elevado ao quadrado. Então, beleza. Esse é um exemplo
da potência em cargas resistivas. A potência reativa, que é dada volt-ampere reativo, já não é aquela potência, né, despendida para gerar um trabalho útil. Ela serve para para ajudar ou enfim para fazer com que o equipamento funcione. Então é aquela potência despendida para o funcionamento do equipamento e não gera trabalho útil. Por exemplo, a potência da magnetização dos circuitos indutivos. Então, por exemplo, aqui eu tenho um ventilador, né, eu tenho um motor aqui no interior, motor de indução, tá? Só que para esse motor funcionar, eu preciso gerar alguns campos eletromagnéticos no interior dele. Aquela energia gasta, despendida para gerar esse campo eletromagnético, não vai fazer, né, nenhum trabalho útil. Tá? Não vai ser gasto, né, para gerar rotação aqui, somente para gerar o campo eletromagnético. Essa potência fica trocando entre a rede e o equipamento e a rede. Fica para lá e para cá. Ela não é despendida para o exterior. Então, muitos fazem analogias aí para demonstrar a potência aparente, o conjunto das minhas cargas, das minhas potências reativa, ativa e a minha terceira que é a potência aparente. Tem, né, pessoas que usam cerveja, enfim, eu gosto de usar a batata, né, a batata que a gente compra aí, as batatas chips, né? Então, normalmente quando a gente compra um pacote de batata, né, o que ela vem? Vem a minha embalagem, que é o que eu compro. No interior eu tenho batata, nem sempre, obviamente, ela vem até o topo. Vem, sei lá, metade de batata e o resto de ar, né, e a embalagem. Então a analogia que eu faço, né, para tentar explicar. Então minha potência ativa é o quê? É aquilo que gera trabalho útil. O que eu comprei? A minha batata frita, né? A potência reativa é aquela que serve para funcionar o equipamento, né? Que é gasto no equipamento. Por exemplo, aqui o ar que está dentro aqui da batata, dizem os fabricantes, que é para manter além a crocância da batata, também para ajudar no transporte, no logístico, né? Para não quebrar as batatas. E a potência aparente é o pacote inteiro, é aquela, né, que eu estou comprando. Visualmente parece bem cheio, mas, né, quando eu abro, só vem a metade de batata. Tá? Então é isso aqui que a gente pode fazer essa analogia com a eletricidade. Né? Então a gente pode criar um triângulo, né, para representar essas três potências. A minha potência ativa, a minha potência reativa e a minha potência aparente, aí, que é a soma trigonométrica dessas duas potências. Tá? Então, no meu triângulo de potências, no meu eixo X vai sempre colocar a minha potência ativa, no eixo Y minha potência reativa, e eu conecto esses dois, né, vetores aí, enfim, essa conexão, essa hipotenusa vai ser minha potência aparente, tá? Que é dada em volt-ampere, reativa volt-ampere reativo e ativas em watts. Tá? Então, é um triângulo do tipo retângulo, né? Eu tenho aqui um ângulo de 90 graus. Tá? Então, toda aquela trigonometria básica que a gente conhece lá de Pitágoras, eu posso aplicar também nesses conceitos aí de triângulo de potência. Tá? Então, para quem não recorda, aí, então, Pitágoras, né? A hipotenusa, meu eixo maior aqui, né, ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros catetos. Né? Então, eu tenho meu triângulo retângulo, tenho meu ângulo de 90 graus, né? Então, aquele carinha que vai estar oposto ao ângulo de 90 graus, né? É a minha hipotenusa, normalmente. Tá? E os outros são os catetos. E eu tenho dois outros ângulos. Então, para esse ângulo, por exemplo, eu tenho o cateto oposto, que é esse aqui, e o cateto adjacente, que é esse cara. Se eu quisesse ver esse outro ângulo aqui, o cateto oposto seria esse e o cateto adjacente seria esse. A hipotenusa sempre se manteria. Né? Só relembrando um pouquinho de trigonometria básica. Então, toda aquela relação do círculo trigonométrico de raio 1, né? Seno do ângulo alfa é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa 1, né? Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa e tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Toda essa relação trigonométrica se mantém aí para o nosso triângulo de potência. Tá? E aí vai chegar num carinha bem conhecido. Quem? O nosso fator de potência, que é o cosseno do ângulo φ. O ângulo φ está aqui, minha potência ativa está aqui, minha potência reativa está aqui, minha potência aparente está aqui. Esse ângulo aqui é a relação entre minha potência ativa e minha potência aparente. Tá? Quanto menor for esse ângulo aqui, né, mais próximo de zero, a minha potência aparente vai estar
sobrepondo a minha potência ativa, né? Vai estar chegando aqui no 1, e é como se eu tivesse uma carga resistiva, ou seja, né, minha potência ativa é igual à minha potência aparente. Eu não tenho potência reativa numa carga resistiva. Então, o que é o fator de potência, cosseno do ângulo φ? É a relação entre a potência ativa e a potência aparente. Tá? Deve-se buscar o fator de potência unitário, tá? Que corresponde a uma carga puramente resistiva, ou seja, toda aquela energia que eu estou gastando, né, da minha rede elétrica, eu estou transformando em um trabalho útil. Tá? Então, a relação aí do fator de potência, cosseno do ângulo φ, é meu fator de potência. É a relação entre a potência ativa sobre minha potência aparente. Tá? Então, nota-se aí que, né, minha potência aparente aí vai ser sempre maior ou no máximo igual à minha potência ativa. Então, esse valor aqui tem que ser, né, de 0 a 1. Né? Nunca vai ser maior que 1. Se der, você sabe que já está fazendo a conta errada. Então, aquelas relações trigonométricas também é válido para o triângulo de potência. Né? Aqui está meu Pitágora. Então, minha hipotenusa é minha potência aparente e os catetos aqui é a potência ativa e a potência reativa. Né? Então, S ao quadrado é igual a P ao quadrado mais Q ao quadrado. Né? Jogo esse quadrado para lá, se torna a raiz. O meu fator de potência, né? Fator de potência em relação da minha potência ativa sobre a minha potência aparente. Tá? O seno também é válido aí. Né? A potência reativa dividido pela minha potência aparente. Tá? E aí a gente já pode chegar aí à nossa potência elétrica monofásica. Monofásica, né? Tem apenas uma fase, tá? E ela vai ser regida como? Se lembram lá da relação da potência da tensão vezes a corrente, quando a gente falou lá de cargas puramente resistivas? Era P igual a V vezes I. Mas na verdade, existia lá o cosseno φ. Só que, para cargas resistivas, esse cara vale 1. Por quê? Esse ângulo aqui entre minha potência aparente e minha potência ativa é zero. E cosseno do ângulo zero, né, cosseno na menos 1, vai dar 1. Então é como se esse carinha aqui, né, tivesse sido substituído pelo 1 e sobraria P igual a V vezes I. Assim, nas outras cargas que não são puramente resistivas, a gente deve levar em consideração esse cara aqui, que é o meu fator de potência. Tá? Então, a minha potência ativa é igual a tensão vezes a corrente vezes o cosseno φ. Minha potência aparente é igual a tensão vezes a corrente. E a minha potência reativa é igual a tensão vezes a corrente vezes o seno do ângulo φ. Tá? Por exemplo, um motor elétrico monofásico demanda 4,5 kW e 5,3 kVA. Então, esse aqui é minha potência ativa, né? Potência dada em watts, e minha potência aparente aqui dada em volt-ampere. Determine seu fator de potência, o ângulo φ e o triângulo de potência. Né? Como é que eu calculo o fator de potência? O fator de potência é a relação entre minha potência ativa pela minha potência aparente. Né? Então, cosseno φ, potência ativa dividido pela potência aparente, 4,5 kW dividido por 5,3 kVA, tá? É igual a 0,85. Então, o meu fator de potência, cosseno φ, é igual a 0,85. Tá? Para eu descobrir esse ângulo do meu triângulo, é só eu tirar cosseno na menos 1, ou arco-cosseno, desse valor aqui. Então, o φ é cosseno menos 1 de 0,85. O φ é um ângulo de 31,78 graus. Tá? Eu peço para vocês que deem uma treinada com a calculadora de vocês, para ver se vocês conseguem manobrá-la para chegar nesses resultados. Beleza, então eu já tenho meu fator de potência, já tenho meu ângulo φ, eu já tenho minha potência ativa, minha potência aparente, só falta a minha potência reativa. Né? Eu posso usar aqui a minha relação trigonométrica. Né? Minha potência reativa é igual, então, a raiz, né, da minha potência aparente ao quadrado menos a minha potência ativa ao quadrado. Só faço a substituição e encontro aí o valor da minha potência reativa, nesse caso 2,8 kVA reativa. E aí eu posso construir meu triângulo de potência. Então, no eixo X aqui, minha potência ativa, 4,5 kW. No meu eixo vertical aqui, eu tenho minha potência reativa, 2,8 kVA reativo. Aqui minha hipotenusa, unindo esses dois eixos, vai ser minha potência aparente, 5,3 kVA.
E esse ângulo aqui entre a potência aparente e a potência ativa é meu ângulo φ de 31,78. Tá? Então esse é um exemplo para uma carga aí monofásica. Tá? E aí eu apresento para vocês 3 exercícios, bem simples, tá? Utilizando as fórmulas apresentadas nesse vídeo e nos slides. Tá? Tentem encontrar então a resposta para esses 3 exercícios. Uma residência aí consome 230 kW e 110 kVA reativos em rede monofásica. Qual é a sua potência aparente e o fator de potência? Número 2. Uma determinada carga demanda 12,5 kVA e possui fator de potência 0,88. Qual a sua potência ativa e reativa? E a terceira aqui. Uma pequena confecção, uma fabriqueta, possui um ângulo de carga de 38 graus. Ou seja, o ângulo φ, o ângulo entre a potência aparente e a potência ativa, é de 38 graus. Sabendo que ela demanda 120 kW, potência ativa, qual é a potência aparente aí dessa confecção, dessa fábrica, tá certo? Então, espero que vocês consigam fazer os exercícios, depois eu coloco as respostas, tá certo? Obrigado, até mais.